Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos, né, a esse momento de formação. A proposta foi nós nos reunirmos toda terça-feira, né, durante esse tempo pascal, antecedendo aí ao domingo da Ascensão do Senhor. Então, nós, no primeiro momento, recapitulando, nós tivemos, né, o primeiro momento com a participação do diácono Gilson. Depois nós tivemos, no segundo momento, a participação do padre GDI, semana passada. Né? E hoje nós teremos aí a participação, né, do MEP, né, dos ministros da palavra, da nossa paróquia de São Geraldo Magela. Então, a gente dá as boas-vindas a todos, que todos possam participar, né, que a gente possa participar nos moldes da semana passada, que foi muito interessante a interação, né, com o padre GDI. Depois, com certeza, o Beto ele vai abrir para as perguntas, para os questionamentos, né? E que a gente possa fazer realmente, a gente possa ir anotando, né? Aquilo é algo que te chamou a atenção, né? Aquilo mais importante, depois a gente abre para as perguntas, beleza? Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Isso. Então, reunidos no amor de Cristo, né, sejamos todos bem-vindos e que tenhamos um bom momento, um momento de formação. Beleza? Parece que o Beto está lá na paróquia, Beto? É. Pô, show aí, viu? Ficou bom, né? Eu saí agora da paróquia, não estava tão bonito assim. É porque depois que o senhor saiu, eu arrumei. Eu imagino, isso é muito rápido. Valeu, Beto. Seja bem-vindo. Que Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Você agora assume aí, pega a bola dessa da vez, né? E tenhamos um bom momento. Beleza? Obrigado. Boa noite a todos. É importante a gente se reunir, mesmo que distante de corpos, mas em espírito, estarmos todos reunidos, né? Então, que nós possamos, com a mão no nosso coração, fazer uma breve oração, pedindo o Espírito Santo, não só para mim, que estarei à frente dessa formação de hoje, mas para todos nós. Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai no Senhor o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, mais uma vez, dando continuidade às nossas formações do Cristo ressuscitado no meio de nós vamos experimentar o caminho de Emaús, daqueles que viram a Cristo por primeiro e voltaram para falar para todos os outros do Cristo ressuscitado. E vamos fazer um breve paralelo do que é a nossa vida como discípulo de Jesus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou:
o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, disse a Jesus: És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias? E o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso, já faz hoje 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. Mas a ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse a entrar no céu? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhe todas as escrituras e o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado, para onde se encaminhavam, e ele fez de conta que ia adiante, eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 12 e os outros discípulos. E estes confirmaram realmente: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como haviam reconhecido. Bom, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, quando nós vemos discípulos de Emaús, que depois da morte de Jesus, esperaram ainda 3 dias, e no dia da ressurreição de Cristo, resolveram que iam, porque quando as mulheres chegaram e avisaram, e os discípulos foram à procura, ou mesmo, como Jesus mesmo diz, para entender, tinha ressuscitado. E foram embora. Naquele momento, para eles, toda a esperança de ver Israel livre das amarras se desfez com a morte de Jesus. Então, eles voltam e andam 30 quilômetros porque eles precisam ir embora. Já não tem mais o que fazer. Aquele que eles entendiam, que eles reconheciam, que eles acreditavam ser o Cristo, já não estava mais com eles. E eles já não sabiam mais o que fazer. Encontram a Jesus sem saber que era Jesus. E Jesus vai perguntando para eles o que aconteceu, como se não soubesse. Jesus queria saber qual a reação
diante daquilo que tinha acontecido. Eles participaram da crucificação de Jesus desde o seu início. A palavra, eles eram discípulos de Jesus, ou seja, eles eram seguidores de Jesus. Esses 2 discípulos, eles caminharam com Jesus durante muito tempo. E eles viram o que aconteceu. Jesus, como eles mesmos dizem, foi entregue para ser julgado, condenado e crucificado. E eles viram, participaram de tudo isso. E quando, para eles, não tinha mais o que fazer, o que restava era voltar para casa. Muito assim, e Jesus vai perguntando, Jesus vai querendo entender de a maneira que eles viram toda a cena, todos os acontecimentos. E quando eles terminam de falar, Jesus diz: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Porque todos os profetas do Velho Testamento falavam a respeito de Jesus, o que ele vinha para fazer e a maneira que ele tinha que sofrer para voltar para o Pai. E Jesus vai explicando de maneira que eles mesmos dizem um para o outro, depois que Jesus se vai, aos olhos deles, como o coração deles ardia e se alegrava diante do que Jesus explicava aos poucos. Dava uma catequese daquilo que tinha que acontecer, porque tinha que acontecer. E quando eles chegam ao povoado, ao final de uma tarde, ao início de uma noite, e Jesus faz que vai passando, eles estavam tão cheios da misericórdia de Deus na vida deles, por estarem entendendo o que realmente estava acontecendo, que eles não querem deixar Jesus ir embora, e eles dizem: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia acaba, a noite chega, fica conosco, porque eles queriam cada vez mais aquela presença misericordiosa de Jesus no meio deles. E enquanto Jesus entra e fica na casa deles, e ao ceiar, Jesus parte o pão, que é a nossa Eucaristia, e entrega para eles. Naquele momento, eles abrem verdadeiramente os olhos e veem Jesus, que imediatamente some aos olhos deles. Olha, a palavra de Deus diz que naquele mesmo dia, ou seja, Jesus morrera às 3 horas da tarde. Esses homens saíram em direção ao seu povoado 3 dias depois da morte de Jesus, 3 dias depois das mulheres, num dia de domingo, início da manhã, e avisarem que Jesus não estava no túmulo. Dali em diante, esses homens saem em direção ao seu povoado, à sua casa. Mas quando Jesus se mostra para eles, verdadeiramente, que eles veem Jesus, sentem Jesus e reconhecem Jesus, aquela caminhada que eles tinham feito durante um dia inteiro, eles fazem, como a palavra de Deus diz, imediatamente, retornando durante uma noite. Isso fica muito claro para nós que aqueles discípulos
não tiveram dúvidas que aquele era verdadeiramente Jesus. Por tudo que eles sentiram, por tudo que eles ouviram, por tudo que eles viram. Era Jesus. E a caminhada que eles tinham feito durante uma manhã, um dia todo, eles refizeram no caminho contrário durante uma noite. É importante lembrar que eles disseram: Senhor, a noite chega, o dia acaba, fica conosco. Então, depois dali, já à noite, eles retornam sem nem pensar em nada. Porque eles queriam dar essa notícia, essa boa nova, essa certeza que Jesus estava vivo. E quando o escritor sagrado, ele mostra que é discípulo, os dois discípulos de Emaús, um se chama Cleofas, e não dá nome a um segundo discípulo. Ele diz que esse discípulo é você, esse discípulo sou eu, que muitas vezes não entende a misericórdia de Deus em deixar que tudo aconteça na nossa vida, que tudo aconteça na nossa caminhada, e nos dá a graça de termos a Ele para nos catequizar, para confortar o nosso coração. Mas o próprio Jesus nos pede que quando nós abrirmos os nossos olhos e entendermos que tudo aquilo que nos acontece serve para a nossa edificação, para o nosso crescimento, nós tenhamos que, independente da noite, voltar a todos aqueles que precisam escutar. Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Porque ele apareceu para mim, Beto. Apareceu para você, Lucimar. Apareceu para você, Shirley, para você, Cleuto, para você, Paulo. Porque o Senhor Jesus nos dá a graça de nós, como cristãos, entendermos que tudo aquilo que nos acontece é para que sejamos cada vez mais fortes. E a palavra de Deus está aqui para nos explicar e ser para nós também uma catequese. Que nós tenhamos o entendimento dos discípulos de Emaús, de mesmo ao final de um dia, ao início de uma noite escura, dizer: Senhor, fica comigo. Senhor, permanece comigo. Mesmo depois de tudo que acontece, sejamos pacientes e consigamos crer que o Senhor Jesus, muitas vezes, precisa do nosso convite para permanecer conosco. Amém? Hoje, quando nós essa leitura dos discípulos de Emaús e nos colocamos como cristãos, principalmente em uma igreja que até outro dia estava de portas fechadas, nós temos que entender que tudo isso que nós passamos, que nós estamos passando, é para que nós peçamos também que o Senhor esteja presente na nossa casa. Olha, quando nós temos as portas da nossa igreja fechada,
nós temos que conseguir ter a inteligência e a graça de Deus de transformar a nossa igreja, a nossa casa, verdadeiramente como a igreja de Deus, a primeira igreja, a igreja de onde você veio. E é muito triste quando nós vemos, por exemplo, a nossa igreja fechada e alguns cristãos como se esperasse para a igreja abrir qualquer dia e a gente voltar a participar. O discípulo de Emaús, os discípulos de Emaús, eles, de certa forma, quando viram a igreja, que era Cristo, ser fechada com a morte de Jesus, o que foi que eles fizeram? Eles voltaram para casa. E se não fosse Jesus, eles voltariam para suas vidas normais, para suas vidas comuns. Quando nós vemos a nossa igreja fechada, nós temos sim que voltar os nossos olhares para a nossa casa, mas da forma de ter Jesus conosco. A tua primeira igreja, a igreja que é a tua casa, ela precisa fazer a vez de igreja templo. E você precisa ser o discípulo de Emaús. Na hora de dizer para os teus as graças que aconteceram na tua vida, quando elas aconteceram. Hoje em dia, quando nós abrimos o Facebook, o Instagram, a televisão, nos noticiários, o que nós temos visto? Só notícias ruins. E, infelizmente, nós estamos cercados delas. Não sejamos como os discípulos de Emaús, que foram durante todo o caminho dizendo para Jesus o que tinha acontecido, como se não tivesse, mas como dar a volta por cima. Como se não tivesse mais o que fazer. Sejamos, sim, como os discípulos de Emaús, que ao reconhecer Jesus, ao partir do pão, possamos voltar para os nossos e dizer, olha, mesmo depois de tudo que aconteceu, Jesus me mostrou o verdadeiro caminho, que é o serviço, que é a entrega, que é o entendimento de ser discípulo, de ser cristão. Nós não podemos ser como os discípulos de Emaús que começaram uma caminhada. Porque se nós nos entendermos como cristãos, nós já estamos caminhando há muito tempo. O discípulo de Emaús, que saiu de Jerusalém, ele estava triste, porque para ele era como se já tivesse acabado. Não tinha o que fazer. Emaús, que saiu de Jerusalém, ele estava desesperançoso. Mas o discípulo de Emaús, que reconhece Jesus ao partir do pão, ao final de um dia, de uma caminhada com Jesus, é esse discípulo que nós devemos tomar de exemplo. O discípulo que quando reconhece Jesus, independente da escuridão, independente dos perigos, sai e anuncia Jesus ressuscitado
vivo a todos os outros. Quando nós fazemos aquela de discípulo de Emaús, desesperançoso, saído de Jerusalém, nós não ajudamos na evangelização. Pelo contrário, muitas vezes nós colocamos na cabeça do nosso irmão que nós não iremos conseguir, que nós não iremos seguir em frente, porque não tem mais o que fazer. Tomemos esse período de pandemia, esse período onde nós estamos em casa, para seguirmos a Jesus vivo, que nós temos cada um em nossa casa. Façamos um retiro pessoal. E assim como Jesus explicou aos discípulos de Emaús, a começar lá no início do Velho Testamento, dos profetas, dos escritos, para explicar tudo o que deveria acontecer, sejamos nós essa catequese para nós mesmos. Peguemos a nossa Bíblia e tentemos fazer dela o nosso retiro. Nós estamos nós estamos há mais de um ano dentro de nossa casa, sem poder sair. Hoje é o momento que nós devemos pegar a nossa Bíblia e tentar entender o que Jesus quer nos dizer. O que é que nós temos para entender? O que é que nós temos que fazer para o final de toda essa caminhada? Quando eu digo caminhada, é fazendo um paralelo com os discípulos de Emaús, mas no nosso caso, é estarmos dentro de casa, de portas fechadas, porque a pandemia nos pede e nos obriga a isso. Mas a nossa caminhada de evangelização, tentando entender qual é o propósito de Jesus, e estudando com ele o que ele nos pede, o que ele quer de cada um de nós. Porque aceitar que tudo está difícil, aceitar que tudo é doloroso, é mais fácil. Mas entender que mediante a toda essa dificuldade, mesmo com toda essa tristeza que é não poder termos o abraço da comunidade, a nossa igreja cheia, saber que Jesus está conosco e ele espera que ao final disso tudo nós sejamos os discípulos de Emaús, que anunciemos ao final de toda essa pandemia a abertura total das portas da nossa casa, da nossa igreja, e nós possamos sair dela, da nossa casa, correr para a nossa igreja e anunciar o Cristo ressuscitado. As maravilhas que ele fez durante todo esse ano, de março a março. No nosso caso, de março a maio, que é o que nós estamos vivendo hoje. Mais de um ano de pandemia dentro de casa, esperando o momento onde Jesus abrirá as portas da nossa casa, as portas da nossa igreja, para que nós possamos correr aos nossos irmãos e mostrar para eles que sim, Cristo ressuscitou, Cristo vive e Cristo apareceu para mim e apareceu para vocês. É importante que nós
aceitemos, reconheçamos, entendamos que esse período é um período de aprendizado. Eu não acredito em coincidência. Eu lembro que muitas vezes nós trabalhávamos dentro da renovação carismática, que é o meu berço, uma coisa chamada deusidência, né? São as coincidências de Deus. E é muita deusidência que essa pandemia tenha começado num período de quaresma, onde nós, cristãos, devemos estar voltados para dentro de nós mesmos, num período de 40 dias, onde nós devemos fazer cada vez mais penitência, jejum, olhar e voltar os nossos olhares para dentro da nossa casa, da nossa família. E Deus foi conosco, misericordioso, porque se nós estamos hoje aqui, escutando algumas palavras por meio desse ambiente tecnológico, Ele olhou por nós. Alguns dos nossos irmãos, alguns até mais novos que nós, ou da nossa idade, infelizmente, não tiveram a graça de estar hoje aqui, presente conosco. Hoje são intercessores no céu por nós. Enquanto nós falamos, nós lembramos de vários deles. É importante que nós voltemos o nosso olhar para a nossa igreja. E uma coisa que nós sempre conversamos, nós do MEP, o nosso diácono, o nosso padre, é importante que ao passar disso tudo, nós voltemos para a nossa igreja mais fortes e mais certos daquilo que nós queremos. Não devemos, de maneira nenhuma, entender que foi simplesmente um momento que se fechou a porta da igreja e se esperou que ela se abrisse em algum momento, para simplesmente nós voltarmos da mesma maneira que nós deixamos de ir. Esse momento é momento de nós nos fortalecermos e reconhecermos, assim como os discípulos de Emaús, o Cristo vivo e ressuscitado para todos nós, na nossa casa, na nossa família e na nossa igreja. Espero que vocês, assim como o diácono disse, tenham deixado alguma coisa para que a gente possa ir conversando e tentando entender o que é esse momento e quem somos nós nessa caminhada de discípulos de Emaús. Então, possamos abrir para a nossa conversa, né, Diago? Para que a gente possa conversar um pouco, debater um pouco e nos colocar, cada um, como discípulos que somos. Amém? Amém, Beto. Muito bom esse momento formativo de partilha, né? Importante para ver o nosso papel enquanto discípulo, enquanto missionário, que a gente tente tirar algo realmente de positivo em todas as dificuldades que a gente passa no dia a dia, que a gente consiga ver o rosto de Cristo nas pessoas, nos fatos, nos acontecimentos, para que isso ajude a nos fortalecer e cada vez mais ter esse encontro com Cristo, para no retorno das nossas igrejas a gente voltar com ímpeto, com o fogo do Espírito Santo, para cada vez mais ajudar a evangelizar as pessoas. A gente sabe que nesse
caminhar de pandemia, muitas pessoas, amigos, parentes, ficaram pelo caminho. Mas com certeza ficaram na certeza de que algo maior tinha que acontecer em nossas vidas. Um aprendizado, um amar mais, ter um zelo com o próximo, enfim. Que nós consigamos realmente tirar algo de positivo e aprendizado desse momento. E agradecer cada vez mais Deus na nossa vida, os milagres que Ele faz no nosso dia a dia. Devemos nos espelhar cada vez mais nos discípulos de Emaús, para que no retorno da igreja não aconteça de nós passarmos o final de semana, como a gente costuma conversar, e voltar na terça-feira como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário, estamos tendo uma ótima oportunidade de aprender, de melhorar e de crescer enquanto cristãos. Essa leitura do discípulo de Emaús, né, é uma leitura, assim, que se torna sempre atual, né, na nossa caminhada de fé, né, nos nossos momentos de tristeza, né, de desesperança, né, os momentos que nós nos sentimos, assim, fracassados, né, mas ela sempre vem, assim, para nos trazer um ânimo a mais, uma força a mais, né, na nossa caminhada, né, e que nesse período pascal, né, a gente possa cada vez mais fazer, né, através dessas meditações. Eu estou achando tão interessante, tão importante esses momentos, né? Esses 3 momentos que nós tivemos até então, né? Que é como assim, se a gente recebesse um fôlego, né? Algo a mais na nossa caminhada, justamente direcionada a essa questão do Cristo ressuscitado nas nossas vidas, né? Então, é muito importante, tá sendo de uma riqueza belíssima os conteúdos, né, que são apresentados. Quero parabenizar aí o Beto, né, pela maneira como ele conduziu, né? Se a gente fala, semana passada a gente falou da leveza, né, do padre GDI, e essa leveza continua com o Beto também, né, da maneira que ele colocou. Então, gostaria de parabenizá-lo, né? Foi de uma riqueza estupenda esse momento. Gostei muito, né? Espero que vocês aproveitem fazendo agora alguns questionamentos, aquilo que mais lhe chamou a atenção, né? Para que a gente possa interagir juntos. E é interessante, Diácono, se a gente for prestar atenção, é como se as leituras elas se completassem, né? A gente teve aquele primeiro início com o senhor, né? Como se nós estivéssemos começando uma caminhada com o Padre GDI, a gente entendeu o que a gente queria da caminhada, e agora, com essa leitura de hoje, a gente chega em algum lugar, tendo começado uma caminhada, tendo sabido o que nós queríamos, chegamos a um lugar e hoje nós vamos voltar para na próxima semana nós entendermos qual o nosso papel como cristão e o que nós devemos fazer, né? As leituras elas vão se completando no decorrer das formações. Isso é muito importante. Foi justamente nesse contexto, né, de cronologia, né, dos sinais do Cristo ressuscitado, né, que nós fizemos essa distribuição das leituras, né? Iniciamos lá no primeiro sinal, né, lá dos panos, né? Depois o diálogo de Jesus com Maria, né? Agora o diálogo de Jesus com os discípulos de Emaús, né? Na próxima semana nós vamos ter um momento em que Jesus está à beira do mar, né, e convida os seus discípulos a ceiar com ele, né, a partilhar com ele o pão. Então é interessante, né, que existe mesmo, né, isso foi colocado propositadamente justamente para a gente trilhar um caminho, né? Que na verdade a Páscoa ela é um caminho que nós vamos trilhar, né, durante todo esse tempo, né, da Páscoa até a ascensão de Jesus.
Então, é um caminho que nós fazemos, que nós meditamos e trazemos para a nossa caminhada. Não é importante, Gilson, até eu acho reforçar que é uma formação no estilo bate-papo, onde a gente, como você falou, tem a leveza dos que estão à frente, estão conduzindo o momento, né, e você, e a participação das pessoas. Esse momento, além da parte instrutiva, mas acima de tudo, espiritualmente, através da partilha e reflexão, com uma visão bem atual do nosso dia a dia. Para abrir, Rosa, deixa eu só, eu quero que você fale, mas só para você vai falar, eu queria ouvir de vocês. Quando vocês se reconheceram discípulos de Emaús? Quando e quantas vezes vocês se reconheceram discípulos de Emaús? Viram desesperançosos em algum momento, em um encontro com Cristo, vocês renovaram as suas forças e anunciaram o Cristo ressuscitado. Começa, Rosa, por favor. Nossa, tinha que ser comigo, não era dessa. Eu acho que, assim, falar logo das formações, né? Participei das 3, essa eu entrei já um pouco mais atrasada, mas, assim, está sendo muito, muito gratificante. É uma forma de nós, como paroquianos, batizados, né? Batizados, porque todo batizado tem que vivenciar o seu batismo. Então, a forma que nós estamos entendendo, entendendo esses sinais, que sempre existiram, mas que nunca foi assim tão bem colocado para nós, um a um, né? Como o diácono falou, a questão dos panos, a questão quando Jesus falou com Maria Madalena, e agora aos discípulos de Emaús. E você falou que através desses sinais vem o quê? Vem o serviço, a entrega e o entendimento. Primeiro temos que entender que sinal Cristo é na minha vida. Eu preciso entender esse sinal que ele está sendo na minha vida para que eu possa ter o meu momento de entrega e o meu momento de serviço. E eu acho que eu fui discípulo de Emaús, eu acho que no meu retorno para a igreja, que eu vivia, você conhece a minha história, eu vivia afastada, né, da igreja, mas aí, graças a Deus, eu tive a graça de voltar, e como a filha pródiga, né, o pai sempre está à espera, eu fui acolhida por esse pai. E para mim, assim, é um prazer enorme partilhar, participar desses momentos. Eu acho que foi exatamente nesse momento da minha volta, onde eu encontrei esse Cristo e eu acho que quem me levou a esse Cristo foi a minha mãe, através das orações dela, que ela rezava muito para que eu pudesse voltar, né? E quando voltei já foi assim, foi assim, eu achei que foi assim tão rápido que de repente quando eu cheguei na igreja de São José já me deram a missão. Eu disse, meu Deus, mas eu estou chegando agora, como é que eu vou assumir essa missão? Como? Se eu passei mais de 20 anos fora, muito tempo fora, e a igreja hoje as coisas é completamente diferente da forma de quando eu era jovem, de quando eu era adolescente e participava da igreja. Aí eu disse, mas se a missão me foi dada, a missão vai ser recebida e eu vou tentar fazer o meu melhor. E eu acho que o que mais me fortaleceu foi quando o Padre Aurélio, uma vez, me falou. Eu disse, meu Deus, eu tenho certeza que eu não tenho capacidade para assumir, porque faz muito tempo que eu estou fora. Mas aí o Padre Aurélio me falou uma frase
que eu disse, realmente, a frase me tocou quando ele falou, Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E eu fiquei pensando nessa frase, se Deus me escolheu para aquilo, era porque, com certeza, ele ia me moldar, ia me transformar. E hoje eu me vejo outra pessoa, eu me vejo a pessoa transformada. Então, acho que eu fui discípulo de Emaús exatamente nesta época. Acho que foi nesta época que eu fui discípulo de Emaús, em que quando eu recebi a missão, eu disse, não, acho que eu não sou capaz. Mas, de repente, veio uma frase de fortalecimento e muitas pessoas ajudando, dando força. E hoje estou aqui, né? Tentando ter o entendimento, ainda nas minhas entregas, que não são... Tenho certeza que ainda falta muito, porque nós não somos... Eu não me sinto totalmente. Eu acho que ainda falta me entregar ainda um pouco mais. E a serviço sempre, quando precisa, eu estou sim, a serviço do reino. Então, acho que é isso. Muito bem, mais alguém? Eu estou sentindo falta da auxiliadora, cadê ela, hein? Rapaz, é mesmo, cadê a dona auxiliadora? Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Reforça a pergunta aí, Cleuto. Beto, como é que foi? Pela sua dolorosa paixão, Sentindo. Nesse momento, né? Depois de nós termos lido, participado dessa leitura de hoje, quando é que você se viu como discípulo de Emaús, no momento da tua caminhada, que sai de Jerusalém desesperançoso, tem um encontro real com Jesus, reconhece Jesus na sua caminhada e se fortalece para anunciar Jesus ressuscitado aos seus irmãos. A alma e a divindade. Nosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Meu nome é Paulo. Certo? E também vim aqui responder a pergunta. Pela sua dolorosa paixão, misericórdia de nós. Como é que tá, Maria? Aí, quando você desligar o seu microfone um pouco, o Paulo está querendo falar. Pronto, Paulo. Pronto. Você tá aí, Beto? Sim, Paulo. Você caiu aqui da ligação? Pronto, voltou. Não, estou aqui. Não é porque tinha sumido aqui a sua câmera. Não, estou aqui. Falar? Lá agora. A minha vida também é um constante discípulo de Emaús. E eu sempre reconheço isso comum. Porque na comunhão, eu às vezes vou desesperançoso, faço minha caminhada, mas ao comungar, eu reconheço e meu coração arde. E a gente pensa, meu coração não estava ardendo antes, como no momento que eu estou agora. O porquê que eu luto contra o eu que eu era antes. Porque aquele pedaço de pão que se torna Cristo mostra o sentido da minha vida. Eu sou um garoto de 16 anos, mas de feliz vou fazer 2 anos, porque a minha conversão foi numa noite de Natal. A Jesus fazer o meu coração arder, como não ardia antes, como diziam os discípulos de Emaús na leitura. Ele se fez conhecer para mim. Porque ele me amou primeiro, eu quero amar ele de volta. Apesar de eu ter 16 anos, sou um garoto jovem, me considero que eu tenho grande experiência de vida, de conversão. Por isso que a foto que eu uso na conta do Google é de Santo Agostinho.
porque, apesar de eu ter 16 anos, tarde eu amei meu Jesus. Mas se isso foi tudo que aconteceu no passado, foi necessário para que eu amasse a Eucaristia, a qual eu comungo hoje, para mim, a minha vida vai valer a pena. Porque eu quero viver a cada dia sendo discípulo de Emaús. Amar e reconhecer aquele que se apareceu para mim. Amém. Que bonita essa sua declaração de amor a Jesus. É muito, muito bonito ver hoje em dia o nosso jovem, né, a nossa juventude, que muitas vezes se vê voltada a olhar para outro lado, olhando para Jesus da forma que você olha, é muito bonito. Muito bonito. Muito bem, mais alguém? Para a gente começar a fazer os nossos avisos, né, as nossas informações. Padre Emílio, gostaria de fazer alguma colocação, Padre Emílio? Gostaria, Diácono. E também os avisos. Olha, eu gostaria de saudar todos vocês, dizer que só consegui entrar naquela hora, mas aí ainda a sala não estava aberta, depois tive que resolver outra coisa para a diocese e consegui entrar agora. Consegui... O Beto, quando fala no mais profundo do coração, né, Beto? Tá linda a sua imagem aí atrás, tá ótimo, gostei muito, ficou muito legal, não foi, Diácono? Inclusive, no início eu falei, mas Beto, eu acabei de sair da paróquia, como é que conseguiu ajeitar tudo isso tão rápido? Ele disse que foi muito rápido, né? Aí eu quase que dizia assim, então deixa eu falar com a de Assis aí, para tirar a prova. De Assis não apareceu, foi? Foi, não apareceu, daí se entregou ele. Minha gratidão pela colocação, pela participação, somos pouco, mas quem está aqui percebe a profundidade da questão da experiência com o ressuscitado, né? De que muitas vezes, na nossa caminhada, nós estamos desanimados e num estralar do dedo, nós vamos reconhecer essa presença de Deus na nossa vida através de gestos e atitudes e palavras tão pequenas que vêm ao nosso ouvido, ao nosso coração, aos nossos olhos. E aí a gente se alegra com aquela força e reconhece a força de Jesus, a força do ressuscitado no meio da nossa vida. Eu consegui escutar você, escutar a Rosa, escutar também o Paulo. Eu acho isso fundante na nossa vida também. A minha vida já tive vários momentos com a experiência dos próprios discípulos de Emaús, e que muitas vezes uma atitude de uma pessoa, a palavra de uma pessoa, o gesto, me falou muito e me fez beber da experiência do ressuscitado, né? E aí, olha, mas reconheceram Jesus, né, no partir do pão, que é a Eucaristia, que é a comunhão fraterna, e outra, ardia os nossos corações quando ele nos falava pelo caminho. Então, que a palavra de Deus possa continuar fortalecendo a nossa vida, que a gente esteja de ouvidos abertos, de coração aberto, e que a experiência do ressuscitado nos faça nos reencontrar sempre com a Eucaristia, e de forma especial esse final de semana, em que vamos ter a missa para alguns fiéis de nossa comunidade paroquial, né? Muito obrigado pela partilha, por esses sinais. Eu penso que a iniciativa do Gilson é coisa de Deus. Eu acho que é muito importante, nesse tempo pascal, a gente estar discutindo sobre os sinais do ressuscitado no meio da nossa vida. É isso. Tudo bem. E eu estava aqui, padre, visualizando, né, enquanto estava assistindo, eu estava visualizando assim, no próximo ano, né, com a graça de Deus, a gente fazer lá do salão, né, esses momentos, né, com a dinâmica, né, com toda aquela criatividade que a comunidade tem,
Então, eu estou imaginando que a beleza como seria esse momento, né, presencial. E a gente precisa rezar para que isso aconteça, né? A gente possa... Pois é, né? eu tava em reunião hoje por volta de 6 horas da manhã com o hospital. Eu fiquei com o coração cheio de alegria, porque a Secretaria de Saúde do Governo do Estado tinha mandado uma nota para a gente, dizendo quem seriam os próximos que vão ser vacinados em Fortaleza. Eu espero que os próximos que serem vacinados em Caucaia sejam logo, para que toda a nossa população possa, quem tem 59 anos, quem tem 55, quem tem 50, quem tem 40, quem tem 17, possa ser vacinado. Por exemplo, nos Estados Unidos, a filha de um grande amigo meu, com 16 anos, já está vacinada. Já pensou, todos nós pudéssemos estar vacinados, que bom seria o nosso encontro. Eu sinto tanta falta de abraçar vocês, sinto a necessidade enorme de estar bem próximo de vocês, e eu percebo, viu, Diácono, como é difícil nessa base, porque as pessoas querem prevenir qualquer tipo de doença ao padre, e eles querem falar comigo, mas quando eu vou tentar escutar, eles dão um passinho assim para trás, se afastando, né? Isso é tão ruim, né? Seria tão bom se a gente pudesse chegar, abraçar, beijar, andar com um braço com o outro, isso é tão bom. Mas eu rezo que o ressuscitado nos traga essa esperança, né? Como trouxe a comunidade do povo de Emaús, e eles tiveram uma função fundante, que ao viverem essa experiência com o ressuscitado, eles se tornaram mensageiros da ressurreição de Cristo. Assim como Maria Madalena, a primeira mulher mensageira, também agora os 2 discípulos de Emaús, ou um casal de discípulos, ou 2 mulheres. Não seria difícil 2 mulheres andarem sozinhas pelo caminho. Pudesse, então, fazer essa relação de proximidade com o ressuscitado no nosso cotidiano, né? Bendito seja Deus por essa experiência na nossa vida. Nos ajude, né? Muito bem. O senhor quer dar os avisos aí? Como é que está a nossa organização? O Diácono, por favor, avise, porque assim, como eu estou ainda com a cabeça na aula que acabei de dar, num outro problema com o padre da Diocese, que eu acabei de ouvir, então eu ainda estou me voltando para o eixo agora, tá? Me ajuda aí, por gentileza. Eu não entendi. Certo. Mas não é muita coisa, não. A priori é as nossas programações, né? Que amanhã nós teremos aí ao início com a reza do texto, depois a Santa Missa, né? O senhor vai estar presidindo? Beleza. Então nós teremos início. Que hora vai ser o texto? A gente tá com a programação seria 17h30, né? Começar o texto. E às 18 horas, mais ou menos, 18h10, e logo em seguida iniciaria a missa, né? Ok, pode continuar avisando aí, tá bom? E na quinta-feira a gente inicia com a missa, às 18 horas, e depois dá continuidade com a adoração e o texto, né? A reza do Santo Texto, né, inserida na adoração. A nossa proposta, né? E daqui a pouco nós vamos ter, ou amanhã nós vamos ter uma reunião com todos os coordenadores, né, para a gente, coordenadores de pastorais e movimento, para nós podermos fechar, né, toda a questão do mês mariano, né, a participação no texto de cada pastoral, de cada movimento, a gente precisa definir, e também definir também a questão das adorações, né, das adorações das comunidades. Por enquanto, nós só temos fechado aí dia, né, do São José. E a gente precisa, na reunião de amanhã, então, essa reunião é de suma importância, né, principalmente que estejam presentes os coordenadores das comunidades, para a gente poder fechar o calendário de maio. Daqui a pouco nós vamos nos reunir, eu, o padre, a Gleice, a Tati, para a gente já preparar essa reunião de amanhã e já levar alguns pontos, né, para a gente discutir essas propostas. Então, por enquanto, eu estou um pouco... Qual seria a programação, padre, do final de semana de missas?
Já que, se eu não me engano, é uma missa no sábado, 3 missas no domingo, né? De 7, domingo, 7 da manhã, 9 da manhã e 5 da tarde. No sábado, eu não sei se é às 18 ou se é às 16, às 17. Corrigindo, Tranquilo, amanhã na reunião a gente fecha tudo e... a missa no sábado é às 16 horas, porque o decreto manda fechar às 17, e no domingo é uma às 7, uma às 9, e outra às 16 também, e o texto começa às 3h30. Eu sei. Pelo que foi decidido na reunião com o Padre Bíblia. Tranquilo. Eu achei estranho, né, esse decreto, porque o decreto estava depois das 20 horas, não? O primeiro decreto. Mas é durante a semana. Durante a semana, 20 horas. E final de semana... 17. É porque nos finais de semana continua no rígido ainda, né? Ah, tá certo. Tranquilo, então. Então, vamos encerrar nesse momento. Então, agradecendo aí a participação de todos vocês, agradecendo aí assessoria hoje do Beto conosco, né? Representando aí o MEP. Né? Na próxima semana nós teremos novamente, né, o MEP conosco. Então, vamos divulgar, vamos convidar o pessoal a participar. Né? Hoje nós tivemos aí uma noite chuvosa, né? Então, eu acho que tem muita gente aí que teve complicações enquanto internet, alguma coisa nesse sentido, não é verdade? Senti falta aqui da auxiliadora, que está sempre presente conosco, né? Senti falta da Gleice também, que está sempre presente conosco, a Tati, o Átila também, que está sempre conosco, o Gabriel está aí, né? Pois é. Então, a gente agradece a participação de todos e esperamos... Voltou, o Padre Emílio voltou para nos dar a bênção final. Tiago, deixa eu só falar uma coisa. Sim. O Gabriel está aí? Tá. Diácono, ontem... Sim, padre. Diga lá. Gabriel, porque eu cheguei um pouco atrasado. Desculpa, viu, Beto? Desculpa mesmo, cheguei um pouco atrasado. Tranquilo. Parabéns, Gabriel, pela formação que você deu ontem para os jovens, viu? Verdade. Obrigado. Quem acompanhou, foi uma belíssima formação mesmo. Parabéns. Eu gostei do conteúdo, gostei da forma... Padre, um passarinho verde me disse aqui que tá faltando só um convite pro Gabriel ser MEP também, viu? Ah, é? Vixe, Maria, que é isso, Meu velho? Deus do céu, Gabriel. Pois então, o convite está feito. Que é isso, eu quero que ele seja padre também, viu? Quero que ele esteja aí com a gente. Gabriel, olha, está de parabéns, do início ao fim, sua formação. Gostei muito dos slides, falou muito, disse muito, e a gente vai precisar de você, viu? Muito, 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 sempre. É porque eu não costumo dizer não por AJC, mesmo quando me falaram que era um tema sobre o período pascal, deu aquele baque, mas para AJC eu não consigo dizer não, sabe, padre? Aí tentei preparar alguma coisa para passar para os meninos e se tocou o coração de alguém, eu fico feliz. Você fez muito bem feito, viu? Muito bem feito, parabéns. E aos demais também, parabéns. De acordo com o decreto, nós vamos ter uma missa 4 horas da tarde no sábado, terminando às 5, e às 19h30 teremos a live da família. Domingo, missa 7 horas da manhã, 9 horas, e às 4 horas da tarde. Enfim, até chegar o novo decreto, que com certeza sexta-feira já sai agora, tá bom? Diácono, eu vamos dar a bênção a vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.